Olá, queridas de Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, nesse 11º episódio. Aqui hoje estamos com a querida família da Deia e do Alex. Também nos bastidores aqui com o filho, o Isaac. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio por aceitarem essa pequena missão de partilhar, né, conosco um tema muito querido neste mês vocacional e que já vou soltar mais. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Nós que agradecemos o convite. É uma alegria, né, poder compartilhar com você. Que nem se fosse uma coisa pequena, mas nas pequenas coisas Deus faz o grande, né? Amém. E já iniciando o nosso episódio, gostaria que vocês se apresentassem para os queridos de Jesus que estão acompanhando mais esse episódio aí no formato de vídeo. Então, aí com as nossas providências de São José. Sim, eu sou o Alex Faria. Eu pertenço à comunidade católica Sagrada Família, né? Que nós completamos agora 32 anos, né? Nós estamos dentro da nossa arquidiocese aqui em Campinas, faz 4 anos, né? E eu com a Deia somos casados há 21 anos, onde nós recebemos o sacramento do matrimônio e entendemos que seria um apostolado, né? Onde nasce uma família, nasce um apostolado. Nós temos 2 filhos, um já está na graça de Nosso Senhor, e nós temos o Alex Isaac, que vai completar 17 anos. Eu sou a Deia, esposa do Alex, e acho que é isso que ele acabou de falar, né? Somos uma família missionária, né? Nós escolhemos isso quando nos casamos, inclusive aqui no liceu, né? Na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. E nós, né? Desde então, a gente vem sempre trabalhando com as famílias, já era algo que Deus nos chamava, né? A trabalhar com as famílias, mas sempre dispostos a estar em missão. Essa é a nossa realidade. De servir, né? Ser disposto a servir. E acredito que muitos estejam vendo o nosso querido relicário aqui, que com a graça de Deus, assim, a providência é grande. Gratidão mais uma vez a vocês por terem trazido, enfim, explicar um pouquinho pra gente, porque o tema vai ser sobre ser família. E vocês devem estar vendo, né, um querido relicário que nós temos a graça de ter aqui conosco, que o Alex e a Deia puderam trazer para os queridos de Jesus. Assim, os 13 livros estão sorrindo infinitamente. E para eles explicarem um pouquinho para a gente, já que o tema vai ser sobre família nesse mês vocacional, e nada mais justo que, como exemplo, São Luís de Santa Zélia Martã. Sim, como você mesmo já colocou, né? Relíquia de primeiro grau, primeira grandeza que nós temos aqui, de São Luís e Santa Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha. Nós temos que entender que Teresinha, ela foi e ela é o que representa para nós devido aos pais. Ela mesma coloca nesse relato, né? Meus pais são mais dignos do céu do que da terra. Então, nesse momento, ela já começou a demonstrar para todos nós quem são os pais. Os pais são aqueles que dão o norte. Os pais são aqueles que caminham com os filhos até o céu. E assim, São Luís e Santa Zélia fez. Esta relíquia fica conosco aqui na nossa arquidiocese para visitar as paróquias, para visitar as famílias, né? Nós temos um apostolado que se chama Igreja Doméstica, onde esse apostolado, as famílias pedem para que a visita das relíquias sejam em sua casa, né? Dentro da tua realidade. Porque quando nós falamos sobre família, nós falamos de um grande desafio. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar quando nós visitamos uma família, né? Então, nós temos este apostolado dentro da comunidade católica Sagrada Família, que se chama Igreja Doméstica. Então, esta relíquia chegou num momento muito especial na nossa família, né? Por isso que a nossa família também se identifica muito com São Luís e Santa Zélia. Porque a história de São Luís remete muito à minha história, a história de Zélia remete muito à história da Deia, e por isso que nós começamos a entender a confirmação do nosso carisma, sendo que o carisma é algo
que nem você mesmo falou, né? Não sou eu que escolho, né? Como Terezinha, né? Sim. É algo que Deus entende que é necessário para nossa santidade. Então, o carisma é um caminho que Deus escolheu para a tua santidade. Então, por isso que São Luís e Santa Zélia têm nos ensinado muito. Mas também trouxemos para você, como um presente, Mas, né? É, aqui vai estar Santa Terezinha, uma relíquia de Santa Terezinha, sim, e uma relíquia, e uma relíquia de Leônia, a filha difícil, sim. né? A filha difícil. Mas depois, durante o decorrer desses minutos, nós vamos partilhando um pouquinho o que, que é isso, né? E o que representa também para a igreja. Por que, que a igreja nos traz essa alegria de nós termos as relíquias ao nosso lado, né? O porquê que é a importância, né? Nós vemos lá em 2 Reis o milagre da relíquia de primeiro grau. E também nós vemos em Atos dos Apóstolos a importância e os milagres que acontecem com a relíquia de segundo e de terceiro grau. Sim. E, Alex, partilhando um pouquinho sobre a relíquia, né, que hoje a gente tem o conhecimento, mas para aqueles que não sabem, se vocês puderem explicar o que é ser uma relíquia e qual é a relíquia de primeiro grau que está aqui de Santa Zé de São Luís marcado pelo pessoal. Nós não sabemos qual parte exata Uhum. é do corpo. Nós só temos a informação, né, que teve a exumação. Naquele momento, pegou uma costela de Zélia, uma costela de Luís, entrelaçou essa costela, passou um fio dourado, em forma de coração ficou aquilo, e depositou novamente. E de lá saiu várias relíquias. Mas nós não sabemos qual parte exata é do corpo. E também isso é um carinho, né? Porque relíquia é relíquia. Né? Tem um que vai falar assim, não, mas eu consegui o cabelo, mas eu consegui, né, a unha, e assim vai. Não, relíquia é relíquia, né? Porque a relíquia, ela remete ao Salvador. Quem faz é Cristo, né? E quando nós vemos estas relíquias especificamente, ela, ela tem algumas características que naquilo que a igreja nos ensina. A igreja coloca, por que se chama relíquia? É pedaço, né? São pequenos pedaços, relíquias que foram guardadas. Por isso que nós vemos relíquia de antiguidade, nós vemos relíquia porque está sendo guardado a história. Só que aqui nós estamos guardando o pedaço do corpo daquele que expressou um amor maior, que é Cristo. Então nós vemos aqui esta relíquia, e quando você fala em separar pedaços, por que a igreja faz isso? É um carinho também. Para que o santo possa chegar, né, em lugares que nós nem imaginamos, né, que a igreja hoje está presente aqui, né? Mas quem vai imaginar isso? Ninguém. Então, por isso que tem que ter alguém que tome conta disso, que seja o zeloso, o guardião, né, das relíquias. Aí tem a outra questão de se dividir. Você imagina, aconteceu há pouco tempo, né? São Benedito Moro, que pegou fogo na igreja, e o corpo dele estava lá, pegou fogo nas relíquias. Nossa, Porque estava num lugar só, grande parte. Daí se perdeu. concentrou. Então a igreja ela devia também com forma de carinho, para que não se perca isso. Né? Então vem a primeira questão. Depois nós vamos vendo os milagres, né? Que vão, como eu falei em Reis, né? Quando se jogou o corpo de uma pessoa que tinha sido roubada, espancada e foi morta, jogou numa vala, ela tocou nos ossos do profeta que estava ali, ela ressuscitou. Né? Daí nós vamos um pouquinho mais para diante, nós pegamos em Paulo, né? Paulo, quando ele comia, limpava a boca com o lenço, as pessoas pegavam aquilo que havia tocado nele e levavam para os doentes e para aquelas pessoas que estavam possessas. Eles eram libertos e eram curados. Sim. Aí nós estamos falando das outras relíquias. Sim. Então, a eficácia, quando nós tocamos em uma relíquia, nós estamos na presença de uma relíquia, nós estamos na presença de Nosso Senhor. Sim, que é através. Que é através dos santos, né? E tem, assim, quando nós levamos as relíquias em missão, nós testemunhamos muitos milagres. Muitos mesmo. Vários tipos de curas. Muito, assim, diversos mesmo. E uma coisa que eu sempre falo com o pessoal,
aproveitem para tocar nessa relíquia. Por quê? Só entra no céu quem é santo. Sim. Se não for santo, não entra no céu. Inclusive, nossos queridos, né, os nossos antepassados, né, para entrar no céu tem que ser santo. Então eu digo para eles, aproveitem, porque São Luís e Santa Zélia, a gente tem certeza que está no céu, porque a igreja diz que eles são santos. Então, eles estão diante de Deus, né? Então, aproveitem para poder fazer o seu pedido de oração, pedir o seu milagre, porque eles estão diante de Deus e eles podem pedir. E a intercessão deles. E assim, que a Déia falou, estamos diante, né, de um tempo de milagres. E que nossa família, sempre quando nós estamos em missão, nós olhamos para as pessoas e falamos assim, hoje é um dia de milagre. E é o seu milagre. Sim. E pegando o gancho, Alex, agradeço a explicação sobre as relíquias para os nossos queridos e queridas de Jesus. E eu também aprendendo aqui que sempre os convidados, graças a Deus, trazem o conhecimento que a gente precisa. Testemunho de vocês como ser família, né? Nós conhecemos São Luís e Santa Zélia, mas gostaria hoje de conhecer um pouquinho da vocação, né? Da descoberta da Déia, do Alex para o matrimônio, ajudando também aqueles que se sentem chamados a esse estado de vida e que podem estar com algumas interrogações, mas sempre através do testemunho que a gente pode alcançar as almas, enfim, auxiliar eles. Eu acredito assim que o nosso matrimônio foi muito querido por Deus, porque Ele sabia que a gente ia dar o sim, né? Eu fiz um caminho vocacional na Canção Nova, né? O Alex tinha um caminho vocacional na Toca de Assis e um dia a gente se encontrou, né? E a partir daí foi muito assim interessante, porque é até parecido com a história de São Luís e Santa Zélia, né? Onde Nossa Senhora fala para Santa Zélia, né? Sim. Que ela vai casar com São Luís, né? No nosso caso, né? Foi o Espírito Santo nos falou também, né? Nos mostrou e falou, você vai casar com aquela pessoa. Parece estranho, né? Mas parece uma coisa assim, né? Sobrenatural. Sim. E é realmente sobrenatural, porque não é uma coisa natural, né? Uma coisa de Deus, né? Sim. Então aí a gente, né, naquela caminhada vocacional, ali a gente viu que a gente, né, ia ficar junto, né? A gente ia ficar junto. E foi o que aconteceu, né? No dia do nosso casamento aqui, o padre Camilo, né, fez foi uma cerimônia muito bonita, e aí a gente falou no microfone, inclusive, diante dos um monte de padrinhos que a gente tinha, a gente falou, né, que a gente queria dar a nossa vida por Cristo através da missão das famílias. Nós fizemos, né, com Deus, naquele momento, uma aliança com Ele, que a nossa família viveria para ser missionária, para reconciliar as almas com Ele, mesmo que fosse a nossa própria alma. E quando eu conheci a Déia, né, que eu estava saindo, né, de alguns processos, né, de experiências na vida vocacional, quando eu enxerguei a Déia, ela estava conversando com o meu primo. Foi claro para mim, né, que ela casaria comigo. Foi muito claro. Quando eu chamei meu primo, falei assim, sai fora, porque eu vou casar com ela. Ele começou a dar risada, como você fez. Começou a dar risada. Né? Não entra no meu caminho, não. Porque nós temos que entender que o chamado de Deus Sim. é o caminho seguro para a santidade. Você pode ser santo se você fizer esse caminho? Pode, mas vai ficar mais difícil. Sim, é mais complexo. Né? É um pouco mais difícil, né? Porque daí nós fugimos dos planos de Deus e vamos entrar na permissão de Deus. Sim. Né? Nós vamos ter que estar sujeitos às consequências disso. Aí eu chamei a Déia, olhei para ela, falei assim, eu vou casar com você. Do nada. Se você quiser casar, eu continuo a conversa com você e a amizade. Se você não quiser, eu não quero nem papo com você. Direto. Não quero. Ela regalou esse olhão lindo para mim, ficou olhando para mim, né? Daí naquela noite,
que aconteceu naquela noite com você? Eu tive uma cura através da TV, assistindo a Canção Nova, o padre Antonello. Antonello proclamou uma cura lá e foi comigo aquela cura. E aí eu, né, tive um momento de oração onde o Espírito Santo também me mostrou, e ele falou, a exceção do esposo. E daí nós começamos a entender que Deus, quando une um casal, ele não une pelas qualidades. Ele une pelas mazelas, pelos erros, pelas falhas. Mas por quê? Para que um possa completar o outro e fazer o outro melhor. Então, se nós ficamos presos só naquilo que é mazela nossa, nós não entendemos os planos de Deus. Porque dentro do sacramento do matrimônio, ali habita a cura, ali habita a libertação, ali habita a reconciliação, ali habita a doação a todo momento. É fácil viver o sacramento do matrimônio? É. O fácil não é viver com você mesmo. Viver com suas vontades, com seus desejos, com o que você quer naquele momento, porque você está compartilhando história, você está unindo história. A minha história se uniu na história da Deia. A história da Deia se uniu à minha história. Então nós temos que entender as fragilidades e um ajudando o outro. Então naquele momento, quando aconteceu, né, tudo isso que Deus foi sonhando para nós aceitamos esse sonho de Deus. Só que esse sonho de Deus ele é feito de deserto. E o que é o deserto? É se esvaziar de tudo. Sim. Estar diante de Deus naquilo que você menos espera. E assim, esse esvaziar, você tem que deixar coisas boas, coisas ruins. Você tem que deixar o seu querer, o seu desejo, para que Deus faça totalmente a vontade dele. Nós fomos entendendo isso ao longo do caminho e estamos entendendo ainda. Porque não é uma fórmula. Não é assim, olha, é isso que vai acontecer. É que, não. Você tem que pegar a sua realidade, eu vou colocar que é uma situação que nós vivemos, né, durante a pandemia. Por isso que eu falo que a nossa história se une muito com São Luís de Santa Zélia. Um pouco antes da pandemia, a Deia cuidou do meu pai com câncer, que foi um câncer bem agressivo, a Deia cuidou. E ali eu aprendi muito sobre essa união, né? Porque eu não conseguiria estar ali com meu pai, porque eu tinha outra atribuição, que era prover. Sim. A Déia assumiu totalmente o meu lugar ali. E ela assumindo, teve um belo dia que essa parte fica muito marcada na minha vida, que eu cheguei do serviço, eu estava lavando a louça, a Déia entrou, que era o último horário dela com meu pai, depois eu assumiria, à noite que eu assumia, né? Aí, quando eu estava olhando pela janela, eu vi ela entrando no quarto do meu pai e ela fez o sinal da cruz. E falou assim, Jesus, eu vim te visitar. Quando ela falou isso, eu acabei compreendendo que tem coisas que nós não conseguimos fazer pela parte humana que nós temos, mas nós conseguimos fazer como batizados. Tem vezes que eu olho para a Déia e eu não consigo dar o amor, o carinho total a ela, porque pode ser uma ferida que eu estou naquele momento. Mas como batizado pelo Cristo que habita em mim, eu sou capaz de superar e amar ela. Pedindo a graça de Deus. A graça de Deus. Então, todo momento, se você não pedir a graça de Deus, não vai. Aí, nesse percorrer, nesse caminho, quando eu olhei para a Déia, eu falei assim, eu acredito que Deus vai fazer algo novo. Só que o novo de Cristo não é o que nós esperamos. Meu pai faleceu. Saímos de férias, né, amor? Para que eu pudesse viver o luto, porque eu não consegui nem viver o luto direito por causa do trabalho meu, era tudo muito corrido, tudo. Eu pedi uns dias para viver este luto. Quando eu retornei de viagem, eu estava na estrada ainda. Eu recebi uma ligação que eu estava sendo demitido. Nossa. E era questão que não era nem minha, eu não tinha, eu estava de férias, não tinha nada a ver com aquela história, né? Aí, quando eu retornei para casa, eu falei, tem que conversar com a Déia. Eu olhei para a Déia e falei assim, amor. Fui mandado embora. Ela entrou em desespero. Depois da Páscoa do seu pai. Ela entrou em desespero, ela começou a chorar porque ela falou assim, e agora? Porque nós tínhamos a questão do meu pai, tinha que se resolver, porque estava tudo muito recente ainda. Tinha
a minha demissão, né? Tudo uma vez. Ela entrou em desespero. Misericórdia. Eu olhei para ela e falei assim, amor, fica tranquilo. Eu tenho um plano. E quando o homem fala que tem um plano, ele não tem plano algum. É dependência total em Cristo. Não tem. É Deus e ele. O lado protetor, Sim. o lado provedor, olhando para a Deia, é o que falou mais alto. Falou assim, eu tenho que proteger ela dessa dor. Sim. Pode ficar tranquilo, tá tudo resolvido. Mas o meu interior falou assim, Senhor, a sua soberania agora, eu tô totalmente abandonado, Senhor, que eu não sei para onde eu vou. Mas eu tenho que ser o sinal dentro da minha casa. Tem que ser esse farol dentro da minha casa. Quando um homem que um dia fez um juramento no altar. No altar, eu tinha que assumir aquela responsabilidade. Aí eu olhei para Deia e falei, pode ficar tranquilo, eu tenho um plano. Eu tinha um plano? Não, né, amor? Não. Mas Deus tinha. Tinha. E Ele tem. Amém. Aí, isso aí foi dia 20 de dezembro de 2019. Ok, antes da pandemia. Antes da pandemia. 4 dias depois, 24 de dezembro. Eu fazendo a ceia de Natal, fui desligar a panela, eu escorreguei e quebrei a perna. Quando eu quebrei a perna, naquele momento, eu comecei a entender a história do bom pastor. Por que o pastor quebra a perna da ovelha? Nós vemos aquela imagem do bom pastor, Jesus com a ovelha, é coisa mais linda, né? Mas nós sabemos a dor que se passa naquele momento para que você possa voltar nos desejos de Deus. Sim. Porque o pastor, quando a ovelha começa a se perder, a ovelha começa a dar trabalho, a ovelha começa a pegar outras ovelhas ao redor, levar com ela, pela rebeldia dela, o pastor falou assim, vou dar um jeito. Pega aquela ovelha e quebra a perna dela. Só que ele não quebra para judiar, ele quebra para cuidar. Ele abre uma ferida, uma dor, mas para mostrar o caminho da cura. Daí ele coloca em seus ombros. A ovelha vai sentir o cheiro do pastor. A ovelha vai sendo alimentada pelo pastor. Vai sendo Dependente. tudo totalmente. A vida dela é dependente do pastor. Quando o pastor coloca no chão, ela olha e fala assim, daqui eu não saio mais. Porque eu sei onde estão os cuidados. E é aquela sensação que eu tive quando eu caí e eu quebrei a perna. Né? Aí eu falei assim, cadê meus planos? Os planos estão todos no coração de Deus, né? A gente nunca sabe, né? Tem uma frase de uma santa que eu não me recordo agora, que diz assim, nem tudo que é terrível é ruim. Muitas vezes a gente acha que algo que é tão terrível, né? Uma doença, alguma coisa assim, é ruim. E às vezes não. Às vezes aquilo é para nossa salvação, né? Sim. Então, depois o Alex quebrou a perna, nós passamos muita dificuldade, porque ele ficou naquele entra e sai do INSS e tudo. Aí começou a pandemia. 2020. Começou a pandemia. Em julho nós já pegamos o Covid. Foi como passar pelo Vale da Morte, né? Eu falo que foi o primeiro Vale da Morte nosso, porque ninguém conhecia a doença, a gente não sabia como, né, que progredia aquilo. Sim. E aí, pela graça de Deus, nós fomos curados, né? Ficamos bem, tudo. E aí ficou aquele abre e fecha do comércio. Eu tinha uma lojinha, eu trabalho com arte sacra, e aí a gente tinha essa lojinha e ficava abre e fecha, abre e fecha. E eles sem renda, né, pelo INSS, era uma briga, e aí a gente foi caminhando. Então, em julho a gente pegou o Covid, passamos, tudo bem. Em setembro, eu descobri um câncer de mama. E fazendo um contexto para vocês, né, queridos de Jesus, eu escutei a primeira partilha deles através de uma pregação que eles fizeram na Semana Santa. E eu me recordei que foi em 2023, no Shalom, né? E é o que o Alex e a Deia falando assim, me veio o que um pastor meu de oração falou: Deus sempre tira um bem através do mal. Porém, não é fácil a gente falar, né? Simplesmente isso, porque
como diz meu pai, hoje no céu, né? A gente só vai entender aquilo quando a gente passar por aquilo. Sim. E Deus, ele concede, né? Por mais que seja difícil a gente falar, mas na vida a gente compreende, dores que a gente acha que não vai suportar. Porque a gente não pode medir dor, né, Déia? E eu não imagino como foi esse período de vocês, já que às vezes alguém cortou o dedo, aquilo é o fim para ela. Mas Deus concede esse mistério na vida de vocês, da questão do Alex com um acidente e a sua enfermidade com câncer, que sem a graça dele não é possível. Não. Não é. E assim, você falou uma coisa muito importante. Não tem como medir dor. Então, todas as dores devem ser respeitadas. Só que São João Paulo II, ele colocou muito bem quando ele fez aquele documento Salvifica Dolores. Dor salva. E ali, ele colocou dor por dor, é somente dor. Dor entregue ao Calvário se torna vida e salvação. E ele colocou isso olhando para Cristo. Né? Porque a dor de Cristo, né, depositada no Calvário e encontrando sentido, essa dor, né, se tornou vida e salvação. É isso que nós temos que fazer na nossa vida. Não tem, eu falo assim, olha, eu sofro mais que você. Não. Respeite o seu sofrimento, respeite a sua dor, mas saiba onde depositar. Quando passou este caminho, com a Déia, que nem eu coloco uma questão da pandemia. A tempestade foi a mesma para todos. Todo mundo viveu, mas as condições eram diferentes. Sim. Né? Nessa tempestade tinha uns que estavam com colete salva-vidas, tinha outros que não tinham coletes, outros tinham barquinho, outros tinham iate. Né? Mas a tempestade foi a mesma, mas as condições foram diferentes. As condições da minha casa foi uma condição que eu não estava somente com a questão do Covid. Eu estava lutando para deixar a minha esposa bem e viva. Sim. Né? Porque ela estava em um tratamento oncológico. Ela entrou no tratamento oncológico, só que naquele momento, quando eu abri o exame dela, e eu que tive que dar a notícia para ela. Nossa. Né? Imagina, assim, a pancada que ia ser. Só que eu olhei bem para a Déia e eu falei assim, você tem o câncer, mas não te define. Sim, você está. Né? Não vai te definir isso. E você já está curada. Só que você vai ter que passar pelo caminho. Até chegar. Você vai ter que passar no caminho da cura. Para ela foi um baque tremendo. Porque mexeu em tudo na Déia. E quem que tinha que ser tinha que estar ali firme, mostrando assim, vai ficar tudo bem, era eu. E mesmo durante o meu tratamento, o Alex não deixou e fez um acordo com Deus, né? Eu seria curada, mas ele não ia deixar de fazer as visitas das pessoas que estavam passando pela pandemia, estavam, né, doentes com o Covid e tudo. Então, assim, em nenhum momento ele parou. Ele cuidava de mim, mas ele pegava a nossa imagem Nossa Senhora da Rosa Mística, ia para frente dos hospitais. As pessoas mandavam mensagem pedindo oração, que tinha alguém entubado, alguma coisa assim. Ele pegava a Nossa Senhora e ia lá na frente do hospital rezar. E muitos milagres a gente viu acontecer. Né? Então, enquanto eu era curada, Deus usava ele como cura nas pessoas. Né? E isso reflete um pouco com relação a São Luís e Santa Zélia, porque eles tinham uma frase, né? Um lema. Deus o primeiro a ser servido. Então, quando a gente serve primeiro a Deus, as outras coisas Vão se organizando. Vem até nós, né? Deus nos dá isso, né? E às vezes você olhando assim, fala assim, ai, que lindo esse casal, né? Nós somos palestrantes do ICC, então a gente sempre fala isso com as pessoas. Nós não somos aquela família de comercial de margarina, tá? Nós somos uma família normal, com todas as dificuldades possíveis, né? E impossíveis.
Mas a gente luta. A diferença é colocar Deus no centro da sua família. Sim. Essa é a diferença. Toda família né, quer seguir a Cristo, né, e que enfrenta dificuldades, ela precisa fazer isso, colocar Cristo no centro. Ela colocando Cristo no centro, o primeiro a ser servido, ele vai cuidar da sua família. Vai cuidar da sua família. Então nós não somos um casal perfeito, temos muitas dificuldades. Aqui a gente tem um colérico e uma sanguínea. Os temperamentos. Os temperamentos. Um colérico com uma sanguínea. Sim. Então assim, é bem difícil lidar com colérico. Né? Então quem tem um sabe como tranquilo, é. fica tranquilo. Então assim, mas eu tô até vendo aquela frase ali, cumpra os pequenos propósitos. Né? Se a gente cumprir esses pequenos propósitos, Deus vai fazendo. Aos pouquinhos, Deus vai fazendo. É porque é só através da graça dele, né? De servir, que é o que... Sim. Não faz sentido a gente, numa união, eu querer ser satisfeito e deixar o outro, senão isso não... Tem coisa que não adianta, não é nós mesmos que vamos fazer, né? A gente depende de Deus. Sim. Como você falou, é a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus em mim, eu não suportaria ele. Se não fosse a graça de Deus nele, ele não suportaria a mim. Né? Então, é onde os casais, as famílias, as pessoas que têm a vocação ao matrimônio, né, precisam pensar nisso. Né? Ou que estão passando, alguma família que está passando uma dificuldade, ela tem que colocar o centro nisso. Né? Cumprir os pequenos propósitos e Deus o primeiro a ser servido. Coloca Cristo como centro da sua família, que ele vai fazer o resto. Sim. Entendendo até mesmo o que é ser família, no desejo de Deus, nos planos de Deus, desde sempre Deus desejou a família, né? Desde a criação, né? Começou ali unindo um casal, né? E nós vamos entendendo que isso está nos planos de Deus o tempo todo, desde o início. Mas quando nós falamos sobre sacramento, né? Que fala assim, não, é recente, do século XVI, né? No Concílio de Trento, né? Que foi a questão do sacramento do matrimônio. Só que ali tem uma coisa muito importante que fala assim, desde sempre isso foi uma ordem natural de Deus. Viver a família. E daí você olha para um homem chamado José. Uhum. Vamos olhar para esse homem. E ele entendeu plenamente o que Deus faz em nossas vidas e numa vida familiar. José precisava cuidar do menino Jesus? Por ser Deus, não. Não. Por ser Deus, não precisava, né? Mas ele entendeu que a manifestação de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus está em nós. Nós estendemos isso para a humanidade. E nós estendemos isso mostrando a nossa família. Então, muitas vezes hoje nós temos famílias, né, que falam assim, meu filho não está encontrando a Deus, está com uma rebeldia. Espera aí, mas você está sendo a manifestação de Deus na sua casa? Essa é a questão. Que nem assim, nós temos aqui o Alex Isaac, né? Ele, hoje, ele assume grande parte do meu ministério, ele que assume. Mas ele assume como uma extensão da nossa família. Quando, até mesmo falar de cuidados físicos, quando eu sofri acidente, ele cuidou de mim tão pequenino. Ele cuidava de mim, ajudava a dar banho e comida. A mãe dele, quando não conseguia carregar e tinha hora que eu tinha que sair, quem cuidava era ele. Aí fala assim, é muita coisa para uma criança? Não. Se ela entender que este é um caminho de Deus. Nós temos que parar de tentar poupar as pessoas daquilo que vai ser bom. E muitas vezes o bom está no sofrimento, está na dedicação, na doação. Aí a imagem de José que eu sempre trago comigo. Ele no deserto, com a Santíssima Virgem Maria em cima do burrinho, com Jesus no colo, ele naquele sol escaldante, com aquele chinelo velho dele, areia queimando o pé, ele passando mal, ele olhava para trás e falava assim, cabe mais um nesse burrinho. E o meu filho que está ali é Deus, ele pode estralar os dedos, eu posso estar no lugar que eu queira agora. Mas ao mesmo tempo ele falava, não, eu tenho que percorrer esse deserto. Eu tenho que fazer a minha parte. A missão foi Eu tenho que ser a manifestação de Deus nessa terra. E ele aguentou firme.
Agora nós temos que transferir para a nossa vida. Nós estamos aguentando firme. Nós estamos entendendo que este é o caminho que Deus traçou para que você seja santo. Era muito mais fácil na época, eu, na parte vocacional, se eu tivesse sido um religioso, tivesse até sido um sacerdote. Para a Déia, seria mais fácil ser vida, ser celibatária também. Missionária, assim, sabe? Seria tudo mais fácil. Mas aí que veio o mistério de Deus. Como você com São Luís Santa Zélia, queria ser sacerdote, ela é religiosa. Deus falou, negativo. Um homem inteligentíssimo, mas tinha dificuldade com o latim. Fez até aula em particular, mas não entrava na cabeça dele. Zélia, com a fragilidade da sua enfermidade. Aí Deus falou assim, agora vocês vão entender qual que é o meu caminho. Isso aconteceu comigo e com a Déia. Agora você vai entender. E essa semana mesmo eu colocava para a Déia. A Déia falou assim, até quando essa luta nossa? Até quando esse sofrimento? Eu falei assim, se Deus entendeu que este é o caminho para que possamos ganhar o céu, então eu falo para você, até a eternidade. É um mistério. É um mistério, porque né? Não tem, só que você não pode parar. Essa é a questão. Não desistir. De maneira alguma. A Déia, quando ela estava, né, eu tinha que carregar ela, o Isaac carregava ela, assim, dava banho, eu fazia comida. Aí que vem a economia da providência, como que é belo de Deus. Nunca nos faltou nada, mesmo não tendo nada. Né? A providência sempre foi muito evidente na nossa vida. E Deus cuidando mesmo naquilo que vocês nem imaginavam por trás. Nem imaginava. Eu fazia comida todos os dias. Eu fazia em porções pequenas, para a Déia poder comer de tudo. Sim. Eu não tinha apetite. Só que eu não fazia somente para ela isso. Eu fazia pela economia da providência. Porque se eu fizesse pouquinho, não ia estragar alimento, não ia sobrar alimento. Não precisava jogar assim, né? Foi contado. É tudo contado ali. Porque a providência de Deus é falando para nós. Fala assim, olha, eu vou conceder para você uma câmera para você fazer seu podcast. Se você mudar isso e comprar outra coisa, você saiu da vontade de Deus. Sim, é o caminho. Né? Então, é os pequenos... cumpra os pequenos propósitos. Mas, Alex e Déia, acredito que muito foi alcançado, né? Através da partilha de vocês. Que eu não conhecia os detalhes, mas através da vida e da missão, é aquilo que o Alex falou. A gente só vai entender na eternidade. Muitas vezes aquilo que a gente está passando, por mais que seja complexo e difícil, é o que vai fazer o sentido. Porque do que vale a gente ganhar um mundo e perder a nossa alma, né? Muitas vezes. Isso foi, eu acho que o evangelho de ontem, ou dessa semana. Os queridos de Jesus, com certeza, e os vocacionados ao matrimônio puderam compreender um pouquinho mais, né? Porque nem só de flores, como eu gosto muito e partilho, mas existe o lado belo daquilo que a gente aceitar a vocação que Deus concede. E é isso, então. Agora nós vamos encaminhando para os nossos perguntas e respostas rápidas, que é uma das partes que eu mais gosto aqui do nosso quadro, enfim, aí do nosso podcast. De vocês estarem falando aí um pouquinho rapidamente nessas perguntas para os queridos de Jesus. Então vamos lá para as nossas perguntas. A primeira, então, uma mensagem, um conselho para quem tem medo e talvez até já pensou sobre o assunto. Sei que a gente partilhou muito, mas que seja assim, um pequeno lembrete aí de vocês referente à vocação. Eu acredito que isso daí nós vamos encontrar em Jó 42:10. É que nós mantemos na nossa família. Então, se você quiser viver o sacramento do matrimônio e ver este caminho santo que nos leva ao céu, que nós temos aqui um grande exemplo, né? Leia Jó 42:10, onde o Deus está mudando a sentença de Jó, quanto Jó servia e restituindo tudo. Então, esta é a vida, o caminho para aqueles que querem viver o matrimônio. A Déia? Eu acho que é o que o Alex falou, né? A gente tem que procurar as respostas na palavra de Deus, né? E essa palavra de Jó é a que a gente traz para a nossa vida, né?
Então, assim, não devemos ter medo, Sim. né? O medo não vem de Deus. Apesar de que a gente, né, no meu tratamento, por exemplo, eu tive muito medo, né? Mas eu, ao mesmo tempo, eu sentia Jesus me carregando no colo. Foi a primeira vez que realmente eu não podia fazer nada, só Jesus, Sim. né? Então a gente não deve ter medo. Tem que procurar as respostas. Sim. E tem que procurar também seguir aquilo que é o nosso exemplo, Uhum. né? A Sagrada Família, essa família que também é maravilhosa, de Luiz e Zélia, outros exemplos de família também, Sim. e ver que dá certo. Sim. Matrimônio dá É certo. uma querida vocação. É. Como é? Próximo, então, uma frase, uma música para os queridos e queridas de Jesus. Bom, a minha frase é Deus o primeiro a ser servido. Ok. A música A Felicidade, do Juninho Casimiro. Sim. Ok. É, a minha frase que eu deixo: se abandone na soberania de Deus, porque a providência já foi preparada para você, né? Não, a Déia falou a questão do medo, né? O medo pela ordem natural é algo que nos protege. Sim. O medo em excesso paralisa. Então a providência já foi feita para você. Então assim, não tenha medo, né? Não tenha medo. E a música é uma música que nós cantamos muito da Eliana Ribeiro, né? Que eu só canto com a Déia, mas eu não sei o nome dela. Eu também esqueci o nome. Mas Cante um pedacinho que ela vai saber. Agora somos um do outro, nosso amor foi crescendo aos poucos, provado na dor, como ouro, provado no fogo, para poder se tornar com o tempo um belo tesouro tão raro no mundo, sacramento selado por Deus, você e eu. Eu acho que é você e eu. Olha O só. nome da música. Melhor do que uma frase sobre a música elaborada. Obrigada. O próximo, então, um hábito ou algo inegociável que vocês não abrem mão. É a fé, né? Estar do lado de Cristo, isso aí é inegociável comigo, não importa, né? Não importa o que vai acontecer, Cristo é o primeiro a ser servido na minha vida. Amém. A próxima, então, eu acredito que isso aqui talvez eu já saiba, mas um santo de devoção de vocês. São Luís Santa Velha. Mas óbvio, precisa ser dito e repetido. Mas assim, o que eu coloco para todo mundo, quando o pessoal fala assim, qual que é o seu santo de devoção? A comunhão dos santos. Porque todos eles têm algo a acrescentar na nossa vida. E ter um intercessor não é só pedir para que ele esteja do lado de Deus, que é o nome, é seguir o exemplo. Ter um intercessor é isso, você seguir o exemplo. Então você que tem um intercessor seu, siga o exemplo. Sim, não só tem aí como devoção. Sim. E o próximo, um pecado que virou virtude. Ixi. Nossa, este daí... Porque, que nem a Déia falou, colérico é cheio dos dedos, né? Então, eu tinha... a minha questão em si, eu tinha muita impaciência e falta do amor ao próximo, de compreender mesmo. Falar assim, por que está fazendo isso? Né? E hoje, isso daí, na virtude da fortaleza, para mim, eu não recebo mais como ataque. Eu recebo como defender aquilo que está acontecendo, proteger aquilo, dentro da virtude da fortaleza. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu vejo ela que ela precisa ser cuidada, não com uma crítica. Uma misericórdia. Eu luto muito com dois pecados, da gula e da preguiça. E esses dois pecados é o que me motivam a buscar a Deus. Então, eles ainda não se transformaram em virtude, mas eles me levam a Deus, porque é uma luta diária. Te impulsiona. Hã? Te impulsiona. Me impulsiona, exatamente. Fortificar a carne, né? É. Que a gente precisa.
Muito bem. Nosso penúltimo, então, lembrete para quem escutar vocês no futuro, né? Já que o nosso querido podcast é um tesouro para ficar na internet. Ótimo. Você que vai nos escutar daqui a pouquinho ou daqui a alguns anos, lembre-se que Deus ele planejou o melhor para você. Que Deus ele tem o melhor. Não tente lutar contra isso e mudar os planos dele. Se você tentar lutar e tentar mudar os planos dele, quem tem a sofrer é você. E você coloca em risco aquilo que é mais precioso, que é o céu. Nossa. Que é o céu. Ah, O meu recado é o que mudou a minha vida através de uma frase do Eugênio Jorge pela TV. Deus gosta muito de trabalhar comigo pela TV, né? E é tudo assim, muito misto. Deus te ama. Parece uma frase boba, mas através dessa frase eu caí e levantei outra pessoa. Pela intensidade do que foi falado. Essa frase, ela entrou dentro de mim e ela me transformou. Deus te ama acima de tudo. De tudo, de tudo. E tudo é tudo, como dizia o Padre Jonas. Né? Então, Deus te ama. Caiu, levanta, Deus me ama. Fez alguma coisa errada? Deus me ama. Procurando sempre melhorar e sair daquela situação. no nosso último, aí para estar sendo falado, o pequeno propósito ou sonho a ser cumprido por vocês. Então, eu tenho um propósito que eu e o Adéia temos, né? Que a nossa família, a casa da nossa família, né? Seja uma casa de acolher todos os que sofrem. Aqueles que sofrem em silêncio. Então é isso que nós temos lutado durante muitos anos, sonhado, né? Que a nossa casa ela possa ter quartinhos, lugar, para cuidar realmente daquelas pessoas que sofrem e muitas vezes sofrem em silêncio. É isso. A gente tem um sonho de ter uma chácara, um lugar grande, onde a gente possa construir, onde a gente possa viver com outras famílias, e possa plantar, essas coisas assim, né? Uma vida comunitária. Tanto que a Acho arte que é sacra, vontade. eu já vivia da arte sacra, mas quando entrou na nossa família, comigo e com a Déia, o primeiro propósito era isso, né? Dar trabalho àqueles pais Sim. que estavam Dignidade. excluídos do mercado mesmo, por idade, por uma enfermidade ou o que seja, trazer, instituir novamente a dignidade, né, de filho de Deus. Muito bem. Então, terminamos as nossas perguntas e respostas rápidas. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. E antes da gente finalizar, né, onde podem encontrar vocês, né? O Alex e a Deia, enfim, nas palestras, também as redes sociais, a comunidade Sagrada Família, aqui em Campinas. Isso, nós vamos deixar depois para colocar lá o Instagram da nossa comunidade. Nossa comunidade é sede aí em São Paulo, né? No Ipiranga. E a Casa de Missão hoje está na nossa casa, né? Então nós recebemos tudo em nossa casa, que fica ali no Campos Elíseos. Que aí depois eu vou deixar o Instagram certinho, deixar o telefone de contato, até mesmo para as pessoas que queiram receber as visitas das relíquias. Então é isso, queridos de Jesus. Chegamos ao fim do nosso 11º podcast. Já estamos aumentando os nossos episódios aí com a graça de Deus. Hoje, no modo também visual. Agradeço a família de vocês, a disponibilidade por estarem aqui, né? As reuniões foram, assim, um pouco muito inusitadas, mesmo no trânsito de cada dia, fazendo aí para que esse momento acontecesse. Que Deus e a Sagrada Família continuem dando sustento para vocês, sendo refúgio e dando o norte daquilo que Deus propôs através da pregação e do testemunho da família para todos. Amém. Vamos pedir também um milagre muito grande para aqueles que estão nos ouvindo agora. Sim. Hoje é um dia de milagre. Então, que São Luís e Santa Zélia possa interceder por aquela causa impossível que você tem na tua vida. Que São Luís e Santa Zélia possa clamar a Deus pelo seu corpo, pela tua mente e pela tua alma.
de São Luís e Santa Zélia neste momento, não desista de você, assim como você também não deve desistir, pois o melhor ainda está por vir. Amém. Amém? Amém. Então é isso, queridos de Jesus. Sejam santos, cumpram uns pequenos propósitos e até o próximo episódio. Tchau. Tchauzinho.